Bom dia a todos para mais uma webinar de sexta-feira. Estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo, sinaliza ali com um joinha. Estão vendo minha tela compartilhada? Tudo certo? Tudo certo, Flávio, bom dia. Deixa eu só fazer uma observação ali. A gente fez toda a divulgação em cima do que o Thiago iria fazer essa presença ao webinar hoje, né? Só que ele teve um imprevisto e aí a gente precisou remanejar, então eu que vou conduzir a webinar hoje. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Silva, sou o CTO da Deserve. Acredito que alguns já me conheçam, que eu já tenho feito algumas webinars. Eu normalmente faço o Tech Day junto com a Isabela, mas também já participei, já fiz algumas webinars aqui do Deserve Academy. Tá? Então, hoje o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre resposta a incidentes. Tá, então fui atacado, o que que eu faço agora? Sofri um ataque, tive um incidente, o que que eu faço? Então é isso que a gente vai abordar na nossa webinar hoje, tá? Cadê aqui? Então vamos lá, o que que a gente vai estar trazendo hoje, tá? A gente vai falar sobre o que que é um incidente de segurança, como é que se define um incidente de segurança. Como que funciona o processo de resposta a incidente? Então, esse é um dos pontos bem importante quando a gente vai falar de um incidente de segurança, né? O que que são os playbooks? Como que a análise forense auxilia nas investigações e na correção e na prevenção de novos incidentes? E como que as empresas transformam incidentes em oportunidade de melhoria? Então, esse é um ponto também que é muito bom a gente compartilhar e estar sempre atento, porque para que não ocorra novos incidentes, né? Então, o que que é um incidente de segurança? Quando a gente vai falar de incidente de segurança, existem vários pontos, né? Mas os principais é qualquer evento que comprometa diretamente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de qualquer serviço ou de qualquer ação que seja feito por algum tipo de tecnologia, né? Então, a gente pode ter lá uma indisponibilidade num serviço. Então, eu trabalho com o core da minha empresa, o comercial da minha empresa precisa do CRM funcionando para estar trabalhando e gerando receita para minha empresa. Se esse serviço está indisponível, é um incidente acaba gerando um incidente porque ele está impactando diretamente a minha área comercial de estar trabalhando. Então, imagine uma empresa sem um CRM por uma semana, por 2 semanas, sem um ERP. O ERP, praticamente, eu vou fazer todo o faturamento, todo o controle financeiro da minha empresa. Eu ficar com esse serviço indisponível por uma semana, né, o impacto financeiro disso é enorme dependendo do porte da empresa. E aí a gente está falando de qualquer porte, mesmo a pequena como as grandes empresas, tá? E o que que pode causar esses incidentes? Um malware, uma infecção por malware, um ransomware, roubo de credenciais, que vai acabar fazendo com que um atacante ingresse dentro do teu ambiente e comprometa esse ambiente fazendo algum sequestro, alguma coisa de infringindo a integridade e a disponibilidade do teu ambiente, vazamentos de dados, acesso indevidos e ataques de DDoS. Tá? Então, ataques de negação vai fazer com que teu ambiente fique degradado, ou ele fique lento, ou ele até mesmo, dependendo da capacidade operacional que o teu recurso tenha, ele pode até ficar indisponível. Tá? E por que que é importante a resposta a incidente?
que quando a gente vai falar de resposta em incidente, a gente tem que ter um plano de resposta a incidentes bem definido, com papéis atribuídos a cada um dos responsáveis pelas ações que serão conduzidas ali no momento do incidente. Então, você tendo uma resposta de incidente bem definida, tu vai ter redução no impacto, tu vai ter diminuição da disponibilidade, ou seja, se eu tenho lá bem definido quais são o que que eu tenho que fazer e quem tem que fazer o que no momento que o meu RP está indisponível, eu sofri um incidente com ele, eu vou ter eu posso ter a diminuição dessa indisponibilidade, ao invés de eu ficar às escuras por uma semana, se eu tenho bem definido quais são as etapas que eu tenho que seguir para corrigir alguns tipos de problemas, eu já diminuo essa indisponibilidade, por exemplo, de uma semana para, sei lá, algumas horas no meu ambiente. Preservar evidências. Então, a gente já teve N casos de empresas que sofreram algum tipo de incidente, e quando a gente foi questionar, como é que tá? A gente já formatou a máquina. Putz, formatou a máquina, perdeu todas as evidências. Então, o que tinha de ser analisado já foi embora. Então, isso tem que estar bem definido dentro da política de resposta de incidente. Proteger o cliente. Então, ele tem que ter lá um item lá que vai falar sobre a proteção dos dados e até mesmo dos clientes que a gente cuida que está dentro daquela plataforma. E cumprir exigências legais. Hoje a gente está falando de LGPD, a gente está falando de multas que podem acabar fechando a empresa, dependendo do porte da empresa, se ela não tiver e se ela não cumprir com as legislações vigentes no nosso país. Tá? E em outros países também, porque existem outras políticas e outras leis fora do Brasil que se a gente tem algum tipo de tratamento com empresas desses países, a gente também acaba tendo que respeitar a lei daquele país. E quais são as fases que a gente tem que ter e quais são as fases que a gente deve seguir para se ter um plano de resposta a incidente, tá? Então, com base no NIST, que é um framework de cibersegurança, a gente deve seguir alguns passos ali, que é a preparação, a detecção e a análise, a contenção, a erradicação, a recuperação e o estudo de casos para ter as lições aprendidas. A gente vai abrir um pouco sobre cada um deles ali e entender como que ele vai nos auxiliar em cada etapa, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trazer algum caso, pode ficar bem à vontade. Só levantar a mão que a gente passa a palavra, tá? Bom, então na fase de preparação, qual que é o objetivo? Pode falar, Demário. Demauro? Tá no mudo. Sim, sim, sim. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho uma dúvida em relação ao slide anterior, Uhum, quando falou da importância de tomar algumas medidas. uhum, Portanto, temos aqui o ponto 4, que é proteger os clientes. Eu me recordo de um caso que aconteceu há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, em que uma empresa que detinha um site de encontros ou namoro, por aí fora, o relacionamento entre adultos, ficou comprometido e o principal incidente foi com dados do cliente mesmo. Então, seguindo esse raciocínio da importância da resposta a incidentes, como é que poderíamos, bom, falou de proteger as evidências, diminuir a indisponibilidade, etc. Então, como é que nós protegeríamos o cliente num cenário desses, em que o incidente em si visou, por exemplo, os próprios dados dos clientes? Obrigado. perfeito, Delmário. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas, por exemplo,
a nível de aplicação, como uma delas, por exemplo, é a anonimização dos dados. Tá? Então, se a gente tem uma forma de anonimizar esses dados dentro da plataforma, num possível vazamento, aí a gente está falando de tecnologias que são aplicadas no background da aplicação para proteger os dados desses clientes. Então, hoje ainda se encontra em muitas aplicações o conteúdo aberto dos dados de todos os clientes. Então, a gente pode pegar aí com base em todos os vazamentos que a gente vê na internet, todos eles conseguem extrair os dados das bases íntegro. Ou seja, o cara conecta lá na base de dados, ele tem o teu e-mail, o teu CPF, o teu nome, tudo em texto plano. Então, uma camada de tecnologia onde faça uma anonimização desses dados, faça a criptografia desses dados. Então, é importante para mim eu ter o e-mail da pessoa ali. Beleza. A tua aplicação, ela fazia a conversão para que você exiba ou envie o e-mail sem comprometer a integridade do teu dado. Então, isso a gente ainda encontra muito. Estão se trabalhando para fazer esse tipo de conversão, mas leva tempo, porque a gente está falando de bases muito grandes. Então, tu pega um site desse, eu não sei quantos usuários tinha na plataforma, mas imagina tu gerar a anonimização e transformar toda essa base de dados em uma base criptografada, o que que tu vai, entre aspas, perder durante esse processo? Tu vai ter uma degradação no teu ambiente, porque ele vai ficar extremamente lento no processo de conversão. O tempo que você vai levar para fazer tudo isso e depois que você fizer, é mais tranquilo. Só que o problema é começar e finalizar esse processo, né? Então, se a gente tem uma base ali dentro da empresa que a gente consiga fazer essa anonimização, tu já está protegendo o teu cliente. Então, a gente já está protegendo ele. Se houver um vazamento, o dado vai estar criptografado ou o dado vai estar pela metade e ele não é aproveitável. Então, a pessoa não, o atacante ali não vai conseguir fazer uso daquela informação e não vai conseguir chegar até o usuário final ali. Então, essas são algumas medidas que daria para tomar nesse ponto. Só que ainda a gente ainda está num processo que ainda vai levar muito tempo para que isso seja concretizado, né? Então, por isso que a gente faz muito trabalho de conscientização, para que aplicações novas que vão surgindo, ainda mais agora com o uso de inteligência artificial, tu já comece a escrever, a desenhar a tua arquitetura já pensando nisso. Então, eu já vou subir a minha base de dados com os dados criptografados, com os dados anonimizados de alguma forma, onde eu consiga trabalhar esse dado, só que eu não tenho o dado aberto. Somente o cliente tem o dado aberto, porque ele é dono daquele dado, né? Vamos lá. Então, quando a gente fala da preparação, qual que é o objetivo? A gente, na segurança, a gente tem, era igual na época do Covid, né? Na época do Covid, a gente a gente ouvia muito a frase do seguinte: o problema não é se eu vou pegar a Covid, mas sim quando eu vou pegar o Covid. Então, eu tenho que me preparar para que quando eu pegar o Covid, o impacto seja o menor possível. Então, eu tenho uma recuperação mais rápida, eu não tenho que ir para uma UTI. Então, a gente tinha toda essa preparação. E na segurança, a gente tem algo parecido, tá? Porque aí a gente vai falar assim, hoje, há um tempo atrás, muitas empresas falavam assim, não, mas eu sou uma empresa pequena, o hacker nunca vai me pegar. A gente sempre vê incidentes com empresas muito grandes. Mas eu sou pequeno. Uma auditoria nunca vai me pegar. Uma Microsoft nunca vai vir aqui me auditar. Então a gente ouvia muito isso. Hoje, isso não existe mais. Então a gente
A gente já viu casos de empresas muito grandes, assim como empresas pequenas. Empresa com um, dois, três computadores que sofreram ataque, que foram auditadas. Então não existe mais isso. Então hoje a gente tem o quê? A gente tem que ter um plano de resposta a incidente preparado para quando eu for atacado ou quando eu sofrer um incidente, porque o incidente não necessariamente é só um ataque, né? Um furto de um equipamento é um incidente. E dependendo do equipamento, da tecnologia que tu tem nesse equipamento, tu tem que seguir o plano de resposta a incidente também, porque, querendo ou não, é um incidente. Então, o furto ou o roubo de um equipamento até um ataque hacker não deixa de ser um incidente. Então, tu tem que ter preparado isso daí para ter a resposta e as etapas devem ser seguidas também, tá? Então, algo como ter uma política, ter procedimentos do que tem que ser feito, playbooks. Então, o que que eu tenho que fazer? Aconteceu aqui, vamos mudar um pouquinho de vez. Eu não fui atacado, mas roubaram o meu equipamento. O que que eu tenho que fazer? Bom, o meu equipamento é um notebook. Tá, beleza. Roubaram, eu tenho que reportar para a empresa que eu fui roubado, levaram o meu equipamento. Então eu vou seguir lá minha política. Bom, minha política e meu procedimento diz que roubaram o equipamento, eu tenho que ir lá e registrar um boletim de ocorrência. Registrei o boletim de ocorrência, comuniquei à empresa. Comuniquei à empresa, a empresa foi lá e falou: bom, temos que bloquear o acesso do usuário. Foi lá e bloqueou o acesso. E aí começa alguns pontos. Quando a gente fala de equipamento, a gente tem que ter vários mecanismos, e isso tem que estar descrito no procedimento, do tipo, esse equipamento tem criptografia de disco, por exemplo, e é um equipamento do RH. O procedimento vai ser um específico porque é um equipamento que pode ter dados sensíveis, por exemplo, de colaboradores da empresa. Não deveria, mas pode ter. Então ele vai ter um procedimento para esse caso. É um computador do financeiro. Bom, ela pode ter dados de cliente, então ele vai ter outro procedimento. Então, o procedimento padrão vai ser um, mas dentro dele tu pode ter algumas coisas específicas de acordo com o tipo de incidente. Eu não tenho criptografia dos meus dados ali. Bom, então eu já tenho que partir para uma outra ação, porque se eu não tenho essa criptografia, por exemplo, eu posso ter um possível vazamento de dados. Então, além do incidente do roubo do equipamento, eu posso ter um novo incidente. Dentro desse incidente, eu posso também ter um incidente de vazamento de dados. Então, isso tudo tem que estar bem descrito no procedimento, nos playbooks, fazer treinamentos de conscientização sobre isso, ter ferramentas que protejam esse ativo e a equipe definida de quem vai atuar durante o incidente. Tá? E quem que tem que participar dessa construção toda? O time de tecnologia, o time de segurança da informação, o time jurídico, por causa do compliance, o RH, parte de comunicação e toda a gestão, a alta gestão da empresa tem que participar do processo. Tá? A gente pode considerar que essa é uma das fases mais importantes, porque organizações maduras, elas investem muito tempo em preparação do que em remediação, porque quando a gente está falando de preparação, o custo é mais baixo do que lá na remediação, que talvez dependendo do impacto do incidente, o custo de reação lá vai ser muito maior, né? Na fase 2 a gente vai ter a detecção e a análise, tá? Então, qual que é o objetivo dessa fase? É compreender o que aconteceu, qual foi o impacto e como responder adequadamente a esse incidente, tá?
Então, a gente vai ter que ter como evidências ali logs de firewall, logs do endpoint, logs de autenticação de usuário, e-mails, a parte de EDR, XDR. Então, além disso, às vezes, dependendo do caso, a gente tem que ter acesso à máquina comprometida para poder levantar todos o que foi que aconteceu. Então, poder fazer uma análise bem profunda no que está acontecendo ali, né? E o objetivo não é apenas detectar, mas compreender o que de fato aconteceu. Então, se eu fui lá e tem uma máquina lá que foi a porta de entrada para um atacante, eu vou lá e formato essa máquina, eu perdi totalmente a evidência. Então, eu não sei por onde que ele entrou, eu não sei o que ele executou, eu não sei, eu perdi todas as evidências, porque eu só vou ter uma ação, um log registrado de repente num firewall falando que o atacante entrou do IP de origem X, tentou, fez um brute force lá a partir de vários usuários até que ele conseguiu um usuário e conseguiu entrar. Só que a partir do momento que ele entrou, a máquina que foi o alvo que ele conseguiu acessar foi formatada, eu perdi o restante das evidências. Então é extremamente importante tomar esse cuidado ali numa fase de inicial de análise, né? Na fase 3 a gente vai ter a parte de contenção, tá? Então, qual que é o objetivo ali? É impedir que o incidente se espalhe por toda a rede e causando um dano ainda maior, tá? Então, a gente tem como exemplos ali, que nem eu comentei, o atacante entrou pelo firewall e conseguiu acessar uma máquina. Se essa máquina tem um endpoint, ela já pode ter uma função lá que é isolar essa máquina. Então, ele foi lá, entrou, acessou essa máquina, começou a executar de repente um script lá malicioso, que o endpoint já detecte que é malicioso, automaticamente ele já pega e já isola essa máquina da rede, fazendo com que ele blinde essa máquina e ele não saia dela para fazer um ataque lateral ali, tentar acessar outras máquinas ou outros recursos de dentro do ambiente, né? Bloquear IP, então eu vou fazer o bloqueio, ele detectou que é um IP com ações que não deveria ser executadas dentro do ambiente, ele já bloqueia esse IP, desativar contas, segmentar rede e detectar qual que é o impacto disso dentro da rede. Então, quando a gente tem a parte de desativar conta e segmentar rede, a gente vai ter tecnologias, por exemplo, que vai fazer com que a partir de certo número de tentativas de acesso, ele bloqueie, ele pode bloquear a origem, ou seja, eu estou tentando fazer um acesso ao ambiente e, sei lá, errei a senha por 3, 4, 5 vezes, eu bloqueei o IP de origem. Continuou vindo por outro IP no mesmo usuário, bloqueei a conta. Porque se o usuário não tiver os controles ativos adequadamente, como uma senha forte, um múltiplo fator de autenticação, se ele conseguir acessar e quebrar essa senha, ele vai estar dentro do ambiente. Então, normalmente isso a gente fala que são bots, são scripts que são automatizados e ficam pulverizados em vários lugares. Então, ele vai tentar de vários lugares. Então, a gente bloquear diretamente um IP, ele vai partir de outro IP e assim sucessivamente. Então, se a gente não tiver também uma ação na conta para que bloqueie esse tipo de ação, uma hora ele vai conseguir acessar. E segmentação de rede, isso é o que a gente fala quando a gente vai falar de rede, segurança de rede, isso é o básico que a gente tem que ter. Então, ainda hoje, a gente ainda encontra muitos ambientes com uma rede só. Então, tu pega uma empresa que ele tem lá ah, vários, centenas, milhares de servidores, milhares de endpoints, estações de trabalho, e ele tem um bloco único de IP para todo mundo. Então, além de você gerar algo que a gente chama de um broadcast muito grande na rede,
tu tem um barra, sei lá, um barra 18, um barra 12, barra 13 lá na tua rede, um barra 8, uma rede extremamente grande para todos, atender a todo o teu parque, sem uma segmentação de rede. Então, imagine o estrago que um atacante pode fazer se ele acessa uma rede dessa. Então, o perímetro de segurança dessa rede é bem amplo e o cara pode acessar por qualquer lugar. Ele acessou ali, meu, o estrago pode ser grande e se não tiver um plano de resposta de incidente muito bem estruturado, vai levar muito tempo para recuperar esse ambiente. Então tem que ter muito bem detalhado isso e a segmentação de rede é extremamente importante em todos os casos, independente do tamanho da empresa. Na fase 4 a gente vai falar sobre erradicação, tá? Então, qual que é o objetivo da fase 4? É remover a causa raiz. Então, o exemplo lá do malware sendo removido, a vulnerabilidade sendo corrigida, credenciais sendo redefinida. Só que aí a gente volta lá no ponto anterior que a gente formatou a máquina. Eu não sei o que foi que aconteceu. Então, eu sei que foi explorada uma vulnerabilidade de repente num firewall, mas como é que o cara conseguiu passar pelo firewall e chegar até um servidor, uma estação de trabalho? Ah, eu estou falando de um servidor, esse servidor tem um web server e o firewall fazia um NAT para esse web server. Beleza, então ele explorou uma vulnerabilidade dentro do servidor. Mas eu formatei o servidor já, ele já está em produção porque eu precisava botar meu sistema no ar o mais rápido possível. Perdi a evidência. Não sei qual vulnerabilidade ele atacou, ele explorou, e eu não sei se isso pode acontecer. Certamente vai acontecer, porque provavelmente eu instalei o meu sistema roda numa versão específica do sistema operacional, que roda com uma versão específica do meu web server, que roda com uma versão específica do meu encode de desenvolvimento. Então, eu tenho que instalar exatamente o mesmo, senão a aplicação não vai funcionar. Ou seja, a vulnerabilidade ela continua ali. Então, se eu não sei qual que foi a vulnerabilidade que ele explorou, em algum momento ela vai ser explorada novamente. Então a gente tem que ter isso bem claro, bem definido para que a gente não sofra um novo incidente. Então, nessa etapa a gente tem que eliminar, a gente tem que entender qual foi a causa raiz daquele incidente, para que a gente possa bloquear e não ocorrer novamente, tá? Na fase 5 a gente já está falando sobre a recuperação, tá? Então, o objetivo é retornar a operação ao normal. Então, se a gente tem lá no plano bem definido, ela vai ter a fase, ela vai ter todas as etapas ali, e eu vou ter a etapa que eu vou preparar o meu novo ambiente e vou fazer a restauração de um backup, vou validar se o sistema está ok. Então, a gente sabe que a indisponibilidade do incidente, o que foi causada por gerado esse incidente, a gente vai ter pressão de todo mundo. Mas lembra que lá no começo eu falei que tem que ter o apoio e a participação de todos, desde da TI, time de segurança da informação, RH e a alta direção da empresa. Então isso tem que estar muito bem alinhado, porque o plano de resposta ele vai ter que ter um tempo para ser executado. Então, mas eu preciso voltar ao sistema o mais rápido possível. Eu posso voltar ao sistema o mais rápido possível e expor a vulnerabilidade novamente, ou eu posso voltar ao ambiente com a correção e aplicação de camadas de segurança que me protejam de ocorrer um novo incidente. A gente já viu casos de empresas que sofreram algum tipo de incidente, algum tipo de ataque, simplesmente não tinham um plano de resposta de incidentes definido, simplesmente apagaram, formataram tudo que tinha que formatar, reinstalaram tudo, botaram para funcionar o ambiente, só que a gente estava falando de uma parte do ambiente. Foram lá e sofreram ataque novamente, porque não corrigiram e não entenderam o que tinha acontecido. Foram lá e tomaram um novo ataque. Esse ataque ele já teve uma proporção um pouco maior, já afetou um pouco mais o ambiente deles.
fizeram a mesma coisa, formataram todos os computadores afetados, corrigiram, voltaram o backup, subiram, voltaram para o ar o mais rápido possível. Terceira vez, fizeram em tudo, bloquearam tudo, incluindo o backup. Ou seja, o que aconteceu? Perdeu tudo. Além de perder o ambiente que foi reconstruído pelos outros dois incidentes, no terceiro perderam inclusive a cópia que fazia com que o ambiente voltasse o mais rápido possível. Então, se tu não tem isso bem alinhado, bem definido, você vai ficar numa bola de neve. Eu vou lá, sofri um incidente, corrijo não, restabeleço o meu ambiente, tomo outro ataque. Restabeleço o ambiente, tomo outro ataque. Restabeleço e vai ficar assim. Então, por quê? Porque eu não identifiquei o meu problema, por onde está vindo as coisas, o que está de fato acontecendo, eu só estou apagando o incêndio. Então, tem que ter isso de forma bem controlada. Então, após remover a ameaça, o foco passa a ser restaurar os serviços de forma segura e controlada. Na fase 6, a gente vai ter as lições aprendidas, que é uma das fases mais importantes, tá? Por quê? Porque a gente vai aprender com aquele incidente para evitar novos incidentes. E ao mesmo tempo eu estou aprimorando o meu processo. Eu posso, nesse incidente teve isso aqui de particular, beleza? Ó, isso aqui tem que ir para a resposta incidente, porque isso aqui não estava documentado. E faz uma atualização da política de resposta da incidente. Então, o que que eu tenho que perguntar quando a gente vai fazer esse case? O que que aconteceu? O que que funcionou e o que que não funcionou? Como evitar recorrência? E qual foi o resultado com a melhoria desse processo? Então, a gente fez esse processo, eu posso criar simulações, tá? Então, eu tenho lá as lições aprendidas. Bom, agora vamos simular um incidente para ver se essa nossa resposta vai funcionar. Porque se num determinado momento a gente sofreu um ataque por alguma ação nova que a gente não estava prevendo, a gente já sabe como remediar do mais rápido possível, né? Então, e cada incidente é uma oportunidade para fortalecer o processo. Então, eu não preciso esperar acontecer o incidente para fortalecer esse processo. Eu posso fazer simulações, mas se ocorrer, ele vai fortalecer e sempre fazer as lições aprendidas, a gente ter esse case para poder ver onde é que falhou e o que que pode ser melhorado e como que a gente pode prevenir para que não ocorra novamente. E dentro da resposta a incidentes, a gente falou de playbooks, tá? Então, o que que é o playbook? O playbook nada mais é do que todos os documentos que descreve passo a passo como que eu vou responder a um incidente. Então, eu vou ter lá algo do tipo, aconteceu lá o roubo do notebook. Quem que vai atuar? Quais são as ações que têm que ser executadas? Quem deve ser comunicado? Como que eu vou registrar as evidências? Quando que eu encerro esse incidente? Então, roubaram o meu. Eu vou ter um playbook lá, roubaram furto de equipamento do RH. Eu vou ter que comunicar as pessoas do RH sobre o que aconteceu, quais são os dados que estavam naquele equipamento, quais eram as ferramentas, os controles que eu tinha naquele equipamento. Olha, existe a possibilidade de um incidente com um vazamento de dados. Então, eu vou ter que seguir uma outra linha. Então, isso vai estar documentado dentro do playbook de furto de equipamento. Tá? Então, a gente tem que ter isso bem, bem conduzido, bem documentado também. Tá? Se a gente pegar como exemplo um playbook de phishing, tá? Sofri um phishing. Qual que é o fluxo de resposta ali? Então, eu recebi um alerta lá de que um usuário, alerta vindo de um usuário que recebeu um e-mail e acabou clicando no e-mail. Então, ele vai validar se realmente é um phishing ou não, ou se é um falso positivo. Qual que é a ação? É uma ação que deve ser bloqueada, então ele vai bloquear esse,
essa ação, então ele vai impedir que alterações ali sejam feitas, que bloqueie, ele vai bloquear o link, vai bloquear o remetente, vai bloquear algumas ações com base no e-mail, tá? Ele vai fazer um reset posterior a isso, então ele vai proteger contas potencialmente comprometidas. Então, eu fiz um phishing e 3 usuários da empresa clicaram nesse e-mail. Então, ele vai pedir para redefinir senha desses usuários, vai revogar a sessão, vai habilitar múltiplo fator de autenticação e vai verificar as atividades desse usuário até que elimine o risco de comprometimento, tá? E vai comunicar a equipe. Então, vai comunicar, informar as partes envolvidas que ela poderia ter sido pior, então, ou seja, conseguiu detectar que era uma ação não oficial, vamos dizer assim, que às vezes tu pega e-mails ali que vem phishing de sites de banco, ou seja, pedindo para você acessar o site do banco e tomar algum tipo de ação. E às vezes a pessoa vai lá, insere os dados da conta bancária, insere a senha e no fim acha que está colocando os dados errados, só que esses dados já foram enviados para o atacante. É meio que para você baixar ou acessar alguma coisa, quando você vai acessar, ele injeta alguma coisa na tua máquina. Então, tudo isso tem que ser detectável e tem que estar documentado nesse playbook de tipos de ação que pode ser afetado os usuários, tá? E quando a gente vai falar de análise forense, o que que a gente vai estar vendo, tá? Como que a análise forense auxilia nas investigações? Então, a gente tem casos que a máquina foi tão comprometida que precisou de um diagnóstico de um analista forense de fato para ele tentar identificar o que que aconteceu ali. Então, por exemplo, nós trabalhamos com a Sophos, tá? Toda a nossa solução de segurança, endpoint, firewall, access point, tudo é baseado na Sophos, tá? A gente já teve casos de tentativas de ataque a algum ambiente onde a gente reportou, a Sophos conseguiu bloquear, só que o que que ela fez? A gente reportou para eles e eles têm uma central onde vai analisar 24/7, ele vai analisar todo tipo de ataque. Então, eles ficam analisando esses ataques até que eles encontrem a solução para que um novo ataque eles já bloqueiem na raiz. Então, ele detectou, bloqueou, e às vezes eles precisam submeter para uma análise forense, e às vezes eles até pedem, tem uma máquina que de repente foi comprometida, e essa máquina não tinha um endpoint, e ele precisa entender o que de fato aconteceu. Eles pedem um acesso, eles vão tentar rodar a ferramenta da Sophos para analisar e ver o que está acontecendo ali. Ou ao inverso também. Às vezes pegam empresas que sofreram um ataque, eles instalam e não tinha ferramenta nenhuma como o Sophos, ele vai lá, instala as ferramentas da Sophos para tentar fazer o processo de engenharia reversa, tentar voltar os dados que já estão criptografados, tá? Então, a forense digital e a gestão de incidentes de segurança são áreas que andam de mãos dadas ali. Então, mas elas possuem focos diferentes. A gestão de incidentes focado em conter ataques e restabelecer o serviço, e o forense em entrar para entender como e quem e garantir a legalidade das evidências. Então, e para que a gente, por que para que a gente tenha esse forense, a gente não pode simplesmente, aconteceu um incidente, eu vou lá, apago tudo e deu. Vamos para frente. Não, ele tem que ter essas evidências ali para ele poder fazer esse diagnóstico. Sem o forense, a gestão de incidentes seria apenas um trabalho de apagar incêndio. Lembra que eu falei lá atrás? A empresa sofre o ataque, vai lá, formata e bota no ar de novo.
formata e apaga, vai ficar nesse ciclo ali, né? Então tem que ter essa análise para entender a causa raiz do problema. Então, a gente vai ter mais ou menos aqui como que funciona o fluxo da análise forense. Então a gente tem a identificação ali, então ele vai detectar e reconhecer o incidente, tá? Depois ele vai ter a parte de coleta, onde ele vai coletar todas as evidências, o que pode reunir tudo que ele tem de relevante no ambiente para tentar fazer o trabalho de engenharia reversa. A preservação, isso também são itens que são extremamente importantes, ele preservar todas essas evidências, porque hoje muitas empresas não fazem isso, tá? Mas deveriam, que é o quê? Tu tem que reportar esse incidente. Para hoje a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente tem que reportar esse incidente para o órgão competente e também registrar um boletim de ocorrência, porque isso é uma ação criminosa. Um ataque, ela é uma ação criminosa, independente do tipo, ela é uma ação criminosa. E normalmente as empresas, elas não reportam isso, elas não fazem isso. E a gente sempre fala, não, estou com um incidente aqui, aconteceu um ataque. Tá, já registrou o boletim? Já fez a divulgação? Já reportou para NPD? Não, ainda não. Então isso tem que ser feito, tá? Deixa eu só compartilhar de novo que caiu aqui a conexão. Parte errada. Aqui. Então, nessa análise, ele vai precisar, nessa ocorrência, tu precisa que as evidências elas sejam totalmente preservadas, porque tu não pode ter o, o comprometimento da evidência como manipulação delas. Então, porque ele pode ser considerado que tenha sido manipulado para chegar naquele resultado forense no final. Deixa eu fechar aqui um negócio que provavelmente seja por isto. E por fim, a gente vai ter o relatório. Depois de toda a divulgação, toda a análise, identificação, coleta, análise das evidências, a gente vai gerar o relatório de tudo o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, qual foi o impacto e quais são as ações que foram realizadas. Então, isso, com essa entrega de relatório, tu já tem bem definido o que aconteceu para evitar novos tipos de ataque, tá? E isso vai gerar ali as lições aprendidas. Então, com as lições aprendidas, a gente vai ter a atualização do playbook, a melhoria de controles, novos treinamentos e ajuste nas regras de detecção. Então, isso é extremamente importante, porque a gente vai ter a análise do que aconteceu. Então, a análise forense, ela vai transformar as evidências digitais em informações que permitem compreender, documentar e responder adequadamente ao incidente. Então, a gente tendo isso bem documentado, num próximo incidente, a resposta e a entrega do ambiente se torna muito mais rápida, né? E quando a gente fala nisso, a gente tem que, isso não trabalha sozinho, né? Então, tudo isso a gente tem que ter tecnologias que nos permita fortalecer a resposta a incidentes. Então, a gente vai estar falando lá de CIEM para fazer a correlação desses eventos, um EDR para monitorar e detectar e investigar as ameaças que cada sistema está recebendo,
um XDR para correlacionar dados de múltiplas camadas para detectar a ameaça, um MDR para que a gente tenha um monitoramento efetivo 24/7, um SOAR que vai automatizar e orquestrar alguns processos de resposta para aumentar a velocidade e a eficiência. Ou seja, lá no CIEM eu detectei que tem uma tentativa de acesso de um IP XPTO vindo da China e está tentando acessar a conta de fulano de tal. O usuário já começa a correlacionar isso e já começa, de repente, fazer já exista alguma automação para que ele consiga já bloquear algumas ações do IP, do usuário, já fazer isso e automaticamente já comunicar a área de segurança. Threat Intelligence, ou seja, fortalecer o contexto de ameaça para entender ataques e apoiar as decisões estratégicas, com indicadores, contexto de ameaça e ameaças eminentes. Tá? Isso tem que estar no radar, então a gente tem que ter, hoje a gente não pode se dar ao luxo de não ter uma ferramenta de proteção, de ter uma camada de proteção no nosso ambiente, tá? E para a gente chegando no nosso encerramento aqui, não é a ausência de incidentes que define uma organização madura, mas a capacidade de responder rapidamente e aprender com os eventos para evoluir continuamente. Então, o que que a gente estava falando ali? O que que a gente falou nessa webinar hoje? Incidentes são inevitáveis, tá? Então, em algum momento, a gente vai sofrer um incidente. Pode ser ele de qualquer categoria, de qualquer nível, mas a gente vai acabar sofrendo algum tipo de incidente, tá? Então, a preparação que vai fazer com que a gente reduza o impacto desse incidente, a gente ter playbooks, eles vão acelerar as nossas respostas e uma investigação forense vai nos ajudar a compreender as causas desse incidente. Então, isso é extremamente importante nos dias de hoje. A gente tem que ter isso, porque cada vez mais as empresas estão sendo alvo de tudo quanto é tipo, e independente do porte, do tipo, da categoria da empresa, do formato da empresa. Hoje a gente tem um risco e a gente acaba aumentando o nosso perímetro de segurança quando a gente fala de empresas que têm como premissa um trabalho home office, um trabalho híbrido, um trabalho com terceiros, com várias empresas em conjunto. Então, isso faz com que aumente a, a superfície de ataque. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que estar sempre atento, sempre olhando para essas camadas de proteção e ter muito claro que, quando acontecer um incidente, o que que eu faço? Saio correndo e peço ajuda, ou eu vou ter bem definido as etapas? Quem responde ao quê? Quem faz o quê? Quanto tempo a gente leva para restabelecer o nosso ambiente, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Não sei se alguém tem algum ponto, quer trazer algum caso. Esse vídeo vai para. Depois ele vai estar no nosso canal lá no YouTube, tá? Então vai estar à disposição ali, quem quiser assistir novamente, quem quiser compartilhar e divulgar esse tipo de material, a gente agradece. E não deixem de acompanhar ali. ah, Logo mais vai estar saindo no nosso site, vai ter uma área voltada para webinars. Então a gente vai ter o calendário completo de todas as webinars do ano disponível no nosso site. Então, webinar, Tech Day, vai estar tudo disponível ali. Então, não deixe de acompanhar. Logo mais a gente está colocando ele lá e aí vocês já podem fazer as inscrições direto pelo site da Deserve, tá?
Então, por hoje é isso, pessoal. Desejo um bom final de boa sexta-feira para todos. Bom final de semana e até a próxima.